Se a gente está filmando para colocar lá nos alunos o vídeo do YouTube, vamos tentar não levar na brincadeira, levar a sério, até para não atrapalhar depois não ficar ruim para quem estiver assistindo vídeo de casa, tá? Aula passada, a gente estava conversando sobre aquela lista de características que o Dr. Watson estava fazendo a respeito do Sherlock Holmes, lembram-se? Yes. Porque o Watson, ele iniciou a morar com o Sherlock Holmes e aí ele começou a observar um pouco mais de perto esse cidadão e ele percebeu que de fato Holmes era uma pessoa um tanto quanto excêntrica e que tinha alguns conhecimentos bem altos a respeito de algumas áreas e outros conhecimentos levados a nível zero. E ele começou a perceber que esses conhecimentos levados a nível zero eram propositais. Na verdade, o Holmes ele só se interessava por aquilo que de alguma forma ia trazer para ele algum benefício, certo? Algum benefício em relação às deduções e ao raciocínio lógico, às descobertas que ele ia fazer conforme ele fosse desvendando os casos. Lembram-se disso? Yes! Que tipo de conhecimento, então, traria benefícios para o Holmes? Química. Conhecimento da área de química. Analítica bem pouco. Bibi, não tem negócio de planta também? Plantanomia. Ô, Bibi, não tem negócio de planta venenosa? Mas só em relação às plantas anabólicas e venenos. Isso, as plantas em relação aos Fala que ele venenos. sabe de charuto também, né? Ele conhece todo tipo de charuto, só pelo vozinho. Ele conhece todos os tipos de charuto, verdade. marcas de charuto, Filosofia não, né? cinza, Filosofia hilo, cheiro, filosofia zero, política, Política zero. zero, Ele falava que era perca de tempo. literatura, aquela Ele tradicional, tinha, clássica. Gostava demais. Não. Zero. Um pouquinho. Zero. Um pouquinho. Ó, a literatura clássica, os gregos, os latinos, literatura inglesa era zero. Agora, aquela literatura policial que era escrita nos jornais, Aí dava uma gostava. novelas, aqueles absurdos. Novela pra TV. O conhecimento dele era 100%. Ele se interessava por esse tipo de literatura justamente porque ele falava que essa literatura era tão absurda, mas era um absurdo baseado em fatos reais, em desejos, em vontades reais, que poderiam um dia se tornar um caso real. E aí a gente conversou sobre alguns casos reais, crimes famosos aqui no Brasil. E até o José também falou daquele cara que faz um hamburgão com os porcos. Então, isso, então assim, são casos que se a gente for observar, né, detalhes, parece algo ficcional, completamente inventado e absurdo, mas na verdade é real. Então é uma realidade que se baseia numa história muito louca, uma história ficcional, quase uma invenção. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Então, o capítulo acaba, ele se compara com o Dupin. Falei pra vocês que o Dupin é o personagem criado pelo Edgar Allan Poe. Só que o Dupin, ele foi o primeiro detetive aí de contos policiais criados pelo Edgar Allan Poe, e o próprio Sherlock Holmes, ele se diz melhor do que o Dupin. Então tem aí uma questão em que o Conan Doyle se sente superior ao Edgar Allan Poe. E a gente conversou sobre a vida e história do Edgar Allan Poe. Capítulo 3, ele morreu muito novo, justamente por isso ele não Se matou no conseguiu apartamento. levar para frente aí adiante os contos policiais que ele estava escrevendo. O capítulo 3 começa agora a falar sobre esse mistério, sobre esse crime que foi encontrado em Lauriston Gardens. Exatamente que crime é esse? Um assassinato. Então, pera lá. Um cara de Homicídio. Felipão. O crime é sobre o que, Lara? É um assassinato. O crime é um assassinato De um senhor que estava no cartola. É um assassinato de um senhor. que estava de cartola. Foi encontrado numa posição extremamente esquisita. Que posição? De Mas quatro. não. Não,
de vocês. Não, ele não parece ter sido brutalmente morto. Como é que ele estava, gente? Ele Então, estava ele com estava uma ferida, ele estava com uma ferida, ele estava bem vestido. Ele estava bem passado, com a perna forte. Ele estava sem... Ô, Biggs, ela tá falando com as pernas meio abertas, meio fechadas. Você se deixa aberto. Olha só. O Sherlock, ele está em casa e ele recebe aí um bilhete de um mensageiro. A rede social da época. Então o Sherlock recebe aí um bilhete do mensageiro e o bilhete diz o seguinte: meu caro senhor Sherlock Holmes, ocorreu um negócio feio durante a noite no número 3 da Lordstone Gardens, transversal a Brixton Road. Nosso homem que fazia a ronda viu uma luz ali por volta das 2 da manhã. E como a casa se encontrava desocupada, suspeitou de algo errado. Encontrou a porta aberta e na sala da frente, desprovida de móveis, descobriu o corpo de um senhor bem vestido, cujo bolso continha cartões onde se lia o nome de Enoch J. Dredd. Então, o que a gente tem é que esse senhor, se é o Enoch J. Dredd, a gente ainda não sabe, mas que tinha de alguma forma cartões com este nome nos bolsos do homem, Porque era dele. ou de outra pessoa. Você já recebeu um cartão quando você vai a alguma... Já. Sim, se Vai logo. cartão dele, vai cartão do cartão dele. Ohio, Estados Unidos. Ó, essa história tá se passando onde? Inglaterra. Olha só, a história tá acontecendo na Inglaterra, em Londres, mas o cartão é dos Estados Unidos. Nada fora roubado, não há qualquer indício de como a morte surpreendeu a vítima. Apesar da presença de marcas de sangue na sala, o corpo não apresenta um único ferimento. Então, Veneno. sem O Sherlock deduziu. ferimento, mas com marcas de sangue pelo chão. Irmão, não precisa falar, né, irmão? Não vou participar mais. Estamos confusos quanto ao motivo que o levou a entrar numa casa desocupada. Na verdade, toda a ocorrência é um enigma. Se puder fazer uma visita ao local a qualquer hora antes das 12, me encontrará aqui. Deixei tudo no estado que se encontrava até ter notícias suas. Se não puder vir, eu lhe darei detalhes mais completos e considerei uma imensa bondade da sua parte, caso me conceda sua opinião, cordialmente, Tobias Gregson. Quem é o Tobias Gregson? É o detetive, é o policial. É um detetive da Scotland Yard. Scotland Yard. Então a gente falou, conversamos que a Scotland Yard é uma polícia especializada que existe de verdade lá na Inglaterra, e o Gregson, ele é um policial, um detetive da Scotland Yard. Mas toda vez que a Scotland Yard não consegue desvendar ou sente dificuldade para desvendar o crime, Eles pedem ajuda. eles pedem ajuda do Sherlock Holmes. Por quê? Gregson é o mais brilhante dos membros da Scotland Yard, observou meu amigo. Ele e Lestrade constituem o melhor do que se pode encontrar num grupo de lerdos. Ambos são rápidos e enérgicos, mas convencionais, de uma forma chocante, tão rivais e ciumentos como um par de beldades profissionais. O caso será divertido se os dois forem os encarregados da investigação. Está aqui então o Sherlock Holmes dando a opinião dele a respeito do Lestrade e do Gregson. Então, a gente tem que colocar aqui, ó. Esse crime, então, foi descoberto pelos policiais Lestrade e Gregson. E aí, ele fica naquela vou, não vou, ele acaba indo, porque a curiosidade fala muito mais alto, e ele de fato vai junto com o Watson até a Lordstone Gardens para ver de fato, cara a cara, a cena do crime.
tinha a atenção concentrada na figura isolada, sinistra, imóvel, que jazia estendida no chão, olhos vazios, sem vida, fixos no teto desbotado. Era de um homem de uns 43 ou 44 anos, estatura mediana, ombros largos, cabelos pretos encaracolados e uma barba curta e espetada. Usava uma pesada sobrecasaca e colete de tecido bom, calça de cor clara, gola e punhos imaculados, intocados, perfeitos. Uma cartola bem escovada e de bonito acabamento encontrava-se no chão, perto dele. Tinha as mãos cerradas em punhos crispados e os braços estendidos abertos, os membros inferiores entrelaçados, o que indicava que sua luta contra a morte fora dolorosa. No rosto rígido permanecia uma expressão de horror e pareceu-me de tanto ódio como eu nunca vi antes em feições humanas. A maligna e terrível contorção, em conjunto com a testa estreita, nariz chato, queixo alongado e proeminente, dava ao morto uma peculiar aparência simiesca de um gorila, intensificada ainda mais por aquele corpo retorcido e insólita posição. Eu vi a morte de várias formas, porém jamais me parecera de um aspecto mais temível do que naquela casa soturna e suja, voltada para uma das principais artérias suburbanas de Londres. Como é que a pessoa estava morta no chão? Estava de braços estendidos, as pernas todas retorcidas. E como é que estava a feição do cara? De horror. Bravo. Não bravo. De horror. Ele estava com a musculatura toda repuxada, retorcida, extremamente feio. Como se a morte dele tivesse sido extremamente dolorosa. Estão visualizando a cena? Não. Sem nenhuma marca de machucado, mas com marcas de sangue pelo chão. O que mais tem nessa cena do crime? Nossa, Não tem pista? Perguntou Gregson. Nenhuma, afirmou Lestrade. Sherlock Holmes aproximou-se do corpo, ajoelhou-se e examinou-o atentamente. Tem certeza de que não há ferimentos? Perguntou e apontou as numerosas gotas e manchas de sangue espalhadas em torno do cadáver. Absoluta, exclamam ambos os detetives. Então, claro, este sangue é de um segundo indivíduo, por certo, do assassino, se é que cometeu algum assassinato. Faz lembrar das circunstâncias presentes na morte de Van Jansen em 1834. Recorda-se do caso, Gregson? Não, senhor. Leiam, de fato deve fazê-lo. Nada há de novo sob o sol. Tudo foi feito antes. Então, o Sherlock Holmes ele usa muito a memória dele. Ele tem uma memória bastante grande de casos antigos, de tudo que ele já leu ao longo da vida nos jornais. E ele de cara consegue perceber que se tem marcas de sangue no chão e não tem nenhum ferimento na vítima, o sangue não é dele. O sangue é de alguém, não necessariamente do assassino. ou algo. Né? É a Uau. segunda pessoa. O cara tá chocado. Muito bem. Gregson tinha à disposição uma maca e 4 homens apostos. A seu chamado, entraram na sala, ergueram e levaram embora o estranho, o morto que estava no chão. Enquanto levantaram, ouviu-se o tinido de um anel que caiu e rolou pelo chão. Lestrade pegou e olhou perplexo. Uma mulher esteve aqui, gritou. É uma aliança de casamento. Então, além do senhor... Oi? O homem não pode usar uma aliança? E a gente vai entender o porquê da mulher. Então, além de um senhor, encontra-se também uma Deixa eu aliança. desligar. Aliança, Agora não tem mais. tá? Estendeu-a na palma da mão ao falar. Todos nos reunimos à sua volta e observamos. Não havia dúvida de que o anel de ouro liso adornara o dedo de uma noiva. Isso complica o caso, disse Gregson. Sabe Deus, já se mostrava complicado bastante. Tem certeza de que não simplifica? Não se vai deduzir nada o fato de ficar observando. O que encontraram nos bolsos deles? Aí diz o que encontraram nos bolsos do morto, então. Fizemos tudo aqui, respondeu Gregson. Um relógio de ouro, corrente de ouro, pesada e sólida, anel de ouro com emblema maçônico, alfinete de gravata em ouro,
rubis como olhos, porta-cartões de couro com cartões de Enoch J. Dreber, de Cleveland, correspondentes às iniciais EJD, bordadas na roupa branca, nenhuma carteira, apenas dinheiro solto, no total de 7 libras e 3 shillings. Edição de bolso do Decamerão, obra-prima de Boccaccio, que é um escritor clássico italiano, com o nome Joseph Stergenson na folha de guarda. 2 cartas, uma interessada ao Dreber e outra a esse tal de Joseph Stergenson. Presta atenção nos objetos que foram encontrados nos bolsos do cara. Um anel, um alfinete dourado. Esses objetos Uma cabeça de bomba. falam pra gente que esse cara, ele tinha que posição social? Ele é importante. Ele era rico. Ele era muito de ouro. Ele era importante. Ou seja, Ele tinha uma porção de coisas de ouro, com pedras de safira. Ele tinha uma certa importância. Ele tinha uma cabeça de bigode. Ele estava com dinheiro, ele estava bem vestido. Então dá a entender pra gente que esse senhor morto no chão, ele tinha bastante importância. No entanto, não parece ter sido um assassinato por conta de um furto, porque nada foi furtado. eu podia ser falso, né? O que tinha no bolso. Não, ele Mas tava- se fosse, né? Eu sou mordida. Se fosse um ladrão, o ladrão teria levado tudo, inclusive dinheiro. Dinheiro não é falso, Só um assassino de aluguel. tá? E ele tinha feito solto no bolso. E aí? Sabe o que é? Se matou. Não, assim, Ele tem um matou detalhe, posso falar? Ele tinha Ô, cara, tem muito ruim. Então, nesse Ô, Bi, Tem um detalhe aqui pra frente. que eles acham que posso falar. Peraí, então pera lá. menina. Existe a possibilidade dele ter se matado. Veneno. Não, mas Entendeu? ele O não tava Boca com Corrida. O rosto retorcido? Então, Mas acho que não, alguém que porque se ele era matar, torto. ele tinha uma expressão Eu acho que Não eu tem vi em fato, cima porque dele. tava todo aberto. Vai Ele ler, né? foi errado. Na escala aí. E outra coisa, se ele tivesse A matado, não ser que tenha dado Ô, tudo Bibis, errado. ô, Bibis, por que o cara não poderia ter tacado ele no chão? Tipo asfixiado? Mas estaria com as marcas. Pra você asfixiar alguém, você precisa ter muita força, você deixa marcas. É marcas. Então quebrou o pescoço. A cabeça tá virada, né? O burro. Me agrediu no vídeo. Vou levar pra titia Catu. Vou te levar também com as ideias. Olha só. e Bibis, outra coisa, se ele quisesse matar, não tinha mais fácil, tacar a Pode ser, pode ser. Vamos continuar. Mas ó, algo é importante. Bibis, você morreu. Isso Além é emocional. então do nome do Enoch Dreber, aparece o nome de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, que é o Joseph Stergenson. Então aparece também o nome do Joseph Stergenson. Essa blusa não pode. Olha lá, Felipe. Legal. Ele claro que Felipe, blusa preta. Depois eu mando aí. Então vamos lá. Além então do Enoch, tem aí o nome do Stergenson. Ambos serão importantes no livro. A gente já vai descobrir por quê. Agora, além da cena do crime, além do corpo, da aliança, do dinheiro, dos pertences, da aparência de gente importante Do chão. e rica, das marcas de sangue no chão, do cartão com o Enoch Dreber, da carta encontrada com o nome do Stergenson, que mais tem na cena desse crime? Uma coisa escrita na parede. Perfeito. Então, na parede tem uma De cor escrita. de sangue. Rachê. Com um A de cega. Achei. Na parede Meu, como eu já comi. Na parede Cabo dia 24. que era tem um escrito. Cara, escrito Rachê. Na parede tem um escrito. Tá Ou escrito Rachê. Rash. Umas 20 pessoas. Ô, Bibis, esse cara, será que ele morreu engasgado? Será? Boca junto. Será? E aí, Mano, o que o Lestrade e o Gregson, eles têm certeza de que Rash significa? Rachel. Eles acham que Raquel. significa Raquel.
Raquel, que em inglês é Rachel. Faltou um L, E eles né? acham que a a dona da mulher aliança. não colocou o L pela pressa em fugir da cena do crime. Então, na mente do Lestrade e do Gregson, a pessoa que cometeu o assassinato se chama Raquel. Não escreveu o nome inteiro na parede por pressa, mas deixou uma assinatura na cena do crime. Ô, Vives, mas perdão, quem é o burro de fazer assassinato e assinar? Agora, Você. por que ele chega? O Jeff Dennis. Por quê, gente? Por que o Lestrade e o Gregson chegam a essa conclusão? Por causa da aliança, Por porque a causa da aliança de mulher. aliança. É uma aliança feminina. Se é uma aliança. Ou tipo, pode ser tipo uma vingança que ela fez por ele bater nela, um negócio assim. Só que tem um porém que o Sérgio olha a acredita. Não sei, depende durante a briga. Existe durante a luta. aliança. E também existe Então, a aliança. aliança cai quando morrer. Vives, a casa dele é de 2 andares, será que ela não derrubou ele da escada? Bola única. Mas daí ia ficar marca o cabeção. Será? Que marca, que eu vou deixar uma marca na sua boca. Tem Olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Dobrou a perna. A Quebrou a perna, tia. partir do momento em que a gente está observando as pistas, o que vocês estão fazendo é tentando montar uma linha de raciocínio, lógico. Então você está tentando relacionar uma pista com a outra para tentar desvendar o caso. É exatamente isso que o Lestrade e o Gregson eles tentam fazer, e é exatamente isso que o Sherlock Holmes faz a todo instante. Montar esse raciocínio lógico. A diferença do Lestrade e do Gregson, João, com o Sherlock Holmes é que o Sherlock Holmes, por ter um conhecimento maior, uma leitura melhor e conseguir observar com mais atenção muitos detalhes que passam despercebidos pelo Lestrade e pelo Gregson, ele chega muito mais rápido a desvendar o caso. Tá? É verdade. Agora, o raciocínio dos policiais da Scotland Yard não estão de todo errado. Achou-se uma aliança no chão, essa aliança é feminina. Tem lá a palavra racho na parede, que faz lembrar o nome Rachel em inglês, que é bastante comum. A associação, ela não é idiota. E se fosse na família? Só tem gente maluca a ponto de cometer um assassinato e escrever o seu nome. Aliás, se vocês estudarem, se vocês os maiores serial killers, eles Deixava alguma marca no corpo da eles vítima. tinham uma assinatura. Eles cometiam os assassinatos da mesma forma. Eles escolhiam um tipo de vítima. Um padrão, né? Um padrão, exato. Então, assim, É virgem, vai morrer. existia, presta atenção, existia de alguma forma, existe de alguma forma nesses psicopatas um padrão. Talvez os policiais da Scotland Yard, do Lestrade e o Gregson, pensando nisso, por que eu tô aqui Atrapalhando, falando? expulsa os dois. Deviam estar anotando. Não, é enfeite, pra longe. Eu Davi fez. Ah, é bom, né? O Barlock tá vindo. Ô tia, desculpa aí, eu não sabia que era pra cozinhar. Então, olha só, fala lá. Ô, João, uma coisa do Sherlock, pelos documentos dele, ele deduziu. Oxi! Quero deixar bem claro. Então vamos lá. Não foi por acaso. Essa palavra hash está escrita com que cor na parede? Vermelho. Sangue. Não sei. Então vamos lá. A escrita. Por favor, não sei o que deu problema quando eu, porque assim, fez parecer Scotland Yard burra pra caramba. Não fez, não deu nada. Os caras não parecem burros. É que tia. Não, porque esses personagens que aparecem, o Lestrade e o Gregson, é como se fossem dois tiras meio tapadões, assim, sabe? Mas não a corporação inteira, só esses dois. Então, olha só. A escrita hash, ela está escrita em vermelho. O Sherlock Holmes observa que esse vermelho, na verdade, é sangue na parede.
o que possivelmente explica as gotas de sangue no chão. Mas não é sangue da vítima. É sangue de outra pessoa, de outra coisa. Oi? Porque a vítima não tem marca de sangue, tem marca de nada. Ela não tem algum. Ô, baby. O rosto dele tá todo distorcido, não tá? Tá parecendo um gorila. Tá parecendo um gorila. Esse de estar parecendo um gorila, É porque gorila faz. em agosto, depois das férias, a gente conversa o porquê da imagem do gorila nesse texto. Eu sei. vou falar antes. Porque ele é gorila feio. Porque pode ser que tenha quem queira ler nas férias o livro dos assassinatos da Rua Morgue da Edgar Allan Poe. Mas o gorila depois a gente conversa. A cara dele é assim, ó. Mais feio. João, o que você ia perguntar? Eu posso ler? Porque é gorila. Porque a cara dele é assim, ó. Isso, Murad. Então vamos lá. Gravado, Murad. Vejam, disse com ar triunfante. Eu comentei antes que o papel caía ao despregar-se em alguns lugares. Papel de parede. Felipe, José, É, na louça. Minha caneca não funciona. Oliveira. Eu comentei antes que o papel caía ao despregar-se em alguns lugares na parede. Nesse canto específico da sala, uma grande tira se deslocar e deixar à mostra um quadro amarelo de reboco áspero, no qual se via escrito em letras de sangue uma única palavra: racha. Que acham disso? Exclamou o detetive com ar de um mestre de cerimônias exibindo seu espetáculo. Passou despercebido durante a inspeção porque estava no canto mais escuro da sala e ninguém pensou em examiná-lo. O assassino escreveu com o próprio sangue. Vejam esta mancha onde o sangue escorreu pela parede. De qualquer modo, descarta a ideia de suicídio. Por que se escolheu este canto para escrever? Eu vos digo. Vem aquela vela no aparador da lareira? Encontrava-se acesa e, enquanto acesa, tornava este canto mais iluminado em vez da parte mais escura da parede. E o que significa esse achado, agora que você o descobriu? Perguntou Gregson com ar de tom depreciativo. Significa? Ora, significa que o autor ia escrever o nome feminino Raquel, mas o impediram antes que ele ou ela tivesse tempo de concluir. Guardem minhas palavras. Quando se começar a desvendar esse caso, vocês descobrirão o envolvimento de uma mulher chamada Raquel. Minha vontade, senhor Sherlock Holmes. O senhor pode ser muito perspicaz e inteligente, porém o velho perdigueiro é o melhor no fim das contas. Rogo-lhe que me perdoe com toda sinceridade, disse meu companheiro Sherlock Holmes, que acabara com o bom humor do homenzinho ao cair numa gargalhada. Merece, por certo, o crédito de ser o primeiro de nós a descobrir isso. Como disse, exibe todas as marcas de que outro participante no mistério de ontem à noite o escreveu. Ainda não tive tempo de examinar esta sala, mas com sua permissão o farei agora. E aí, ele começa a examinar a sala, agora o olhar atento de Sherlock Holmes. Enquanto falava, tirou do bolso uma fita métrica e uma grande lente de aumento redonda. Então, olha só, o Sherlock já começa a analisar a cena do crime com um pouco mais de detalhes. Ele não vai só ver, ele vai observar, ele vai examinar a cena do crime, ele vai medir, fita métrica, lupa, é preciso. Por que ele vai medir, tia? E o que ele vai medir? Ele vai medir as gotas de sangue no chão. Porque pensa comigo. Ele já devia medir espaço fora da casa. Ó, e aí, vai descobriu escrever que tá sangrando, vai geralmente escrever na altura da vista. a nossa perícia técnica, a nossa polícia científica faz isso. Se numa cena do crime tem gotas de sangue no chão, uma muito próxima da outra, dá a entender que a pessoa estava andando ou correndo? Andando. Andando. A que estava sangrando. Andando. Andando, provavelmente tem uma Se eu tô andando devagar e as gotas estão pingando, É porque eu você tô tá andando. morrendo, né? Morrendo, tá andando Se devagar. aparece uma listra de sangue no chão, A pessoa foi arrastada. ou a pessoa foi arrastada ou está se arrastando. Se as gotas estão esparçadas, Tá morrendo. então assim, gente, pra gente isso parece ser muito lógico. Mas na época, não é tão lógico assim. Para um Lestrade e para o Gregson, isso não é lógico.
Marca de sangue no chão é só marca de sangue no chão e não representa nada além disso. Só representa que alguém tá machucado, que alguém não sangrou. Pro Holmes, representa. Representa. Pro Holmes medir o tamanho da pegada. Pro Holmes observar o desenho da sola de sapato faz com que ele identifique o tipo de calçado, a marca do calçado, as cinzas do charuto, o cheiro da cinza, a cor da cinza. A altura de quem escreveu, mas hoje em dia é fácil. A altura de quem escreveu. Então, se você vai escrever, normalmente você escreve na altura dos seus olhos, Você pode ter mais uma que medida. é mais ou menos a sua altura. Aqui no caso, eu estou escrevendo mais acima, porque eu tenho que usar a lousa inteira. Porque tem que caber. Eu não quero ficar apagando a lousa. Mas se alguém tá com pressa, não vai Você vai pensar escrever na altura do seu olho, na altura do seu nariz. É É o mais lógico. Então você já tem uma estatura mediana da pessoa que fez a escrita. Percebam que esse tipo de detalhe é o que faz Sherlock Holmes ser o Sherlock Holmes. Só que ele leva isso ao extremo. E se for uma nova coisa que você Pegou uma escala? vai pra alguém que tá com Agora, a probabilidade disso ser verdade é alta ou baixa? É baixa porque a pessoa podia trabalhar. Porque, ó, vocês vão perceber que o Holmes, ele trabalha com probabilidades. Ele já leu tanta coisa e ele já viu tantas cenas de crime que ele diz que nada se inventa, tudo se copia. As coisas elas não são reinventadas, você não inventa a roda todo dia. Você normalmente faz aquilo que já foi feito pelo Modelo certo, aprimorado. tá? Então vamos lá. Enquanto falava, tirou do bolso uma fita métrica e uma grande lente de aumento rodada, redonda. Com esses dois acessórios, passou a circular apressada em silêncio pela sala. Às vezes parava, em outras se ajoelhava. Num dado momento, estendeu-se de bruços no chão. Deitou de bruços no chão. Tão absorvido ficou nessa ocupação que parecia ter se esquecido de nossa presença, pois tagarelava consigo em voz baixa o tempo todo, mantendo uma ininterrupta sucessão de exclamações, grunhidos, assobios, gritinhos sugestivos de encorajamento e esperança. Ao observá-lo, veio a irresistível lembrança de um cão de caça puro sangue, bem treinado, quando se precipita para frente e para trás no esconderijo à espera da raposa, ganhando em suavidez, até encontrar o rastro perdido. Por 20 minutos mais ou menos, ele continuou nas pesquisas, durante as quais media com extrema precisão a distância entre as marcas, que para mim eram inteiramente invisíveis, e de vez em quando aplicava fita métrica nas paredes de uma forma que me parecia igualmente incompreensível. Num dos lugares, juntou com todo cuidado um montículo de pó cinzento do piso e a condicionou no envelope. Por fim, examinou com a lente a palavra na parede e percorreu cada letra com a mais minuciosa exatidão. Feito isso, pareceu satisfeito, pois tornou a guardar no bolso a fita e a luva. E ele acaba. E ele sai. E o Watson fica sem entender nada. Porque presta atenção, quem faz toda a parte de desvendar o crime de fato é o Sherlock Holmes. O Watson, ele ainda não sabe, João. O Watson, ele ainda não sabe como lidar com esse tipo de acontecimento. O Watson, ele aprende com o Sherlock Holmes. No final das contas, a gente vai perceber que o Watson, ele acaba virando aprendiz do Sherlock Holmes. É como se ele um dia fosse substituir o posto do Holmes, que nunca vem acontecer. Mas quem desvenda os casos é sempre o Sherlock. O Watson sempre tenta, Mas ele nunca consegue. mas o Holmes é sempre um pouco mais rápido. Mas também não. Tá? É tipo eu indo mais longe jogando basquete. Então vamos lá. Ele faz tudo. Eu fico parado. Faz tempo? Então olha só. Eu jogando. No final, diz o seguinte: cometeu-se assassinato, sim, e quem o matou acha-se na flor da idade. Tem mais de 1,80 m de altura, mas com pés pequenos para este porte. Calçava botas comuns de bico quadrado e fumou um charuto indiano
triconopólio. Chegou aqui com a vítima num coche de 4 rodas, numa carruagem, uma carroça de 4 rodas, puxado por um cavalo com 3 ferraduras velhas e uma nova na pata dianteira direita. Com toda a probabilidade, o assassino tem a pele do rosto avermelhada e as unhas da mão direita de comprimento bastante longo. Não passam de algumas indicações, mas talvez os ajudem. Se este homem foi assassinado, como se cometeu o crime? Perguntou o primeiro. Veneno, respondeu Sherlock Holmes, sucinto e afastou-se. Outra coisa, Lestrade, acrescentou dando meia volta quando chegava à porta. Rache significa vingança em alemão. Portanto, não perca seu tempo à procura da senhorita Raquel. Com essa observação incisiva, afastou-se e deixou os dois rivais boquiabertos. Não, meu pai é alemão, brasileiro, inglês. Brasileiro? É, mano. Brasileiro. E aí? Europeu, Vamos lá. Brasileiro. O Sherlock Holmes, Isso é no Brasil. ele volta à cena do crime para continuar trabalhando a respeito aí de tentar solucionar esse crime, porque ele vai, na verdade, oferecer ajuda, né? Ele vai porque pediram ajuda, então ele vai lá, observa a cena do crime, de alguma forma ele diz lá para os policiais aquilo que ele estava vendo, mas aí de certa forma ele acaba se interessando bastante pela cena do crime, porque é uma cena do crime um tanto quanto incomum e difícil de ser solucionado. O Sherlock Holmes ele aceita todos os casos que para ele são desafiadores, tá? Então ele está lá e ele faz uma reconstituição de tudo outra vez. Ele está conversando com o Watson e o Watson fala assim: você me impressiona, Holmes. Não pode ter tanta certeza quanto parece de todos aqueles detalhes que explicou há pouco. E o Sherlock Holmes, com toda a sua falta de humildade, responde assim: não há possibilidade de erro. Porque ele sabe que ele não está errado. Ele não é humilde porque ele sabe que ele está absolutamente certo. Tinha como ele não sabia a cor da pele do cara. Por quê? Porque foi o que ele... Vamos lá. Vamos tentar descobrir por que ele sabia a cor da pele do cara, porque ele sabia que a unha da mão direita Isso eu tenho era comprida. Peguei pra gente não posso explicar. Não há possibilidade de erro. A primeira coisa que observei ao chegar lá foi que as rodas de uma charrete haviam feito 2 sulcos próximos ao meu fio. 2 buracos, 2 sulcos. Ora, até a noite de ontem havia uma semana que não chovia. Logo, aquelas marcas tão profundas devem ter ocorrido durante a noite, porque de noite choveu. Também notei as marcas dos cascos do cavalo, o contorno de um muito mais definido do que os outros 3, mostrando que se tratava de uma ferradura nova. Enfim, se o veículo estava lá depois de começar a chuva e já não estava pela manhã, segundo me assegurou Gregson, deduz-se que chegou à noite e, em consequência, trouxe aqueles 2 indivíduos até ali. Então, Sherlock Holmes, só de olhar as marcas das rodas da charrete, já sabem como é que eles foram parar lá naquele casarão. Isso me parece muito elementar, concordei. Mas e quanto à altura do outro homem? Ora, de 9 em 10 casos, pode-se saber a altura de um homem pelo comprimento de seus passos. Pela distância das pegadas, a gente sabe a altura de alguém. Gente, isso, se vocês forem conversar com o Anderson ou com a Thaís, vocês vão ver que isso é muito Leonardo da Vinci, daquele homem vitruviano, em que as medidas, então, você sabia, Maria Dani estava falando isso, a nossa altura é exatamente o tamanho de 8 vezes o tamanho da nossa cabeça. Exato. Então, o nosso antebraço é exatamente o tamanho do nosso pé. Os nossos braços abertos de ponta a ponta é exatamente a altura do nosso corpo. Então, assim, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, ele fazia um detalhamento aí a respeito do corpo humano. E é óbvio que o Sherlock Holmes tinha conhecimento disso. Por isso que ele conseguia prever a altura da pessoa pela distância dos passos. Provavelmente uma escrita que geralmente serve a altura do olho. Tá? Então vamos lá. Você escrever para baixo com o queixo.
Trata-se de um cálculo muito simples, embora não valha a pena entediá-lo com números. Eu tinha as pisadas dele no barro do lado de fora e na poeira do lado de dentro, as quais me permitiram estimar a extensão existente entre os passos. Pareceu outra oportunidade de conferir meu cálculo. Quando o homem escreve numa parede, o instinto leva a escrever na altura dos próprios olhos. A palavra ficava a pouco mais de 1,80 m do piso, simples como um jogo infantil. E a idade dele? Perguntei. Bem, se um homem pode dar passos que se distanciam mais de 1,20 m um do outro, não pode ser idoso, porque a mobilidade de um idoso não é tão alta assim, tá? Na trilha do jardim, vi uma poça com 2 tipos de bota, as de couro envernizado, que a haviam contornado, e as de bico quadrado, que evidentemente a transpuseram. Não há nenhum mistério quanto a isso. Limito-me a aplicar à vida cotidiana alguns dos preceitos de observação e dedução que expliquei naquele artigo que você leu. Mas alguma coisa o deixa intrigado? Ele sacou então a idade do assassino pelo tipo de bota que ele usa. As pessoas naquela época, adultas, homens, usavam um tipo de bota que estava na moda. Tinha 2 tipos de bota, um de bico quadrado e outro de bico fino. Pelo tipo de calçado, ele deduz a idade da pessoa. Como é que funciona o tamanho do sapato, a idade da pessoa? Não é o tamanho do sapato, é o tipo. tipo. Mas por que ele tem idade da pessoa? Porque, gente, Cara, se hoje... você tá com sapato de rodinha, você é adulto ou criança? Ou se um adulto completamente idiota, você vai Nossa, Se você tem a marca de um, sei lá, a marca de um calçado, né? De uma pegada no chão, que parece ser um salto fino, você acha que é um homem ou uma mulher? Um homem. Não pensa, André! André, não pensa! André, vai, André, sem pensar muito. Era ele. A mulher. Então, ó. E também tem as vezes lembrando o quê? Hoje em dia, então, você não Hoje, a variedade de sapatos de calçado que a gente tem no mercado é gigantesca. Comparada naquela época, Se tivesse isso hoje em dia, não daria, porque eu vejo muita adolescente usando tênis, esporte moda, tudo também. exato, então assim, mas naquela época, Mas as só, coisas eram mais complicadas. hoje em dia, você tem muito mais recursos também. Sim. Você tem muito mais diversidade. As unhas e o charuto. Como é que você fez? O charuto. João, vamos lá. A inscrição na parede foi feita com um dedo indicador embebido de sangue. A lente permitiu-me observar que, ao fazer isso, ele arranhou de leve o reboco, o que não teria ocorrido se um homem tivesse as unhas aparadas. Isso aqui fala. É outro livro, né? Mas fala que foi masculino, foi um homem mesmo. Aqui fala direto. Arranha a parede. Então, olha só. A lente permitiu-me observar que, ao fazer isso, ele arranhou de leve o reboco da parede, o que não teria ocorrido se o homem tivesse as unhas aparadas. E recolhi um pouco da cinza espalhada no chão. Era escura e cheia de flocos. Tal cinza resulta apenas do indiano triquinopole. Então, esse tipo de cinza só pode ter sido por conta do cigarro, do charuto dessa marca indiana que ele falou. Fiz um estudo especial de cinzas de charuto e escrevi uma monografia sobre o tema. Posso gabar-me de saber distinguir só com uma olhada as cinzas de qualquer marca conhecida de charuto ou de tabaco. Simplesmente são nesses detalhes que um detetive abalizado diferencia-se do tipo de Gregson e Lestrade. E o rosto avermelhado? Tratou-se de uma conjectura mais ousada. Contudo, não tenho a menor dúvida de que eu estava certo. Não me pergunte por que no atual estado da investigação. Passei a mão pela testa. Minha mente continuou confusa, comentei. Quanto mais penso nisso, mais misterioso se torna. Como esses 2 homens, se foram 2, entraram numa casa vazia, que foi feito do condutor
fator que os levou até lá? Como pôde um deles obrigar o outro a ingerir veneno? Qual o motivo do crime, visto que não envolveu roubo algum? Como o anel da mulher foi para lá? Acima de tudo, por que o segundo homem escreveu a palavra alemã Rasch antes de levantar acampamento? E confesso que não consigo ver nenhuma possibilidade de conciliar todos esses fatos contraditórios. Qual é o papel do Watson? O papel do Watson é fazer perguntas. Porque nós já vimos e conversamos que todo estudo científico ele se baseia em perguntas. Boas perguntas. Que condição? Quando o Holmes ele entra na cena do crime para desvendar o crime, mentalmente o que ele está fazendo são perguntas. Toda a linha de raciocínio lógico baseia-se em perguntas. Quando vocês não prestam atenção, e talvez o negócio seja tão intuitivo que vocês são levados sem dar a devida percepção para isso. Mas quando qualquer professor entra em sala de aula e começa a conversar sobre matéria nova, percebam, o professor ele vai explicando a matéria nova por meio de perguntas que vocês respondem. A gente vai criando um caminho de raciocínio lógico através das perguntas. Então, quando o Anderson vem aqui e começa a explicar matéria nova, ele solta algumas perguntas para vocês. Quando eu cheguei aqui inicialmente na sala de aula, eu fiz muitas perguntas para vocês. Eu tenho feito perguntas a aula inteira para vocês. Eu não estou explicando as coisas para vocês. São vocês que estão me dizendo aquilo que vocês leram, aquilo que vocês entenderam. A gente está construindo juntos um raciocínio lógico a respeito da leitura que vocês fizeram. Só que é um raciocínio direcionado. A pergunta certa direciona para o caminho certo a construção do seu conhecimento. Ô, Bibi, eu tenho uma pergunta. Você é no banheiro? Não. Pergunta errada. Tudo bem? Vocês conseguem perceber isso? O papel do Watson como companheiro do Sherlock Holmes não é desvendar. O papel do Watson, presta atenção nisso, como companheiro do Sherlock Holmes, é mostrar pra gente, leitor, o caminho que o Holmes percorreu. Porque o Holmes ele vai fazendo as descobertas, ele vai fazendo a leitura dos detalhes da cena do crime, e de repente ele vai lá e ele deduz uma solução. Ele não explica por quê. Ele só explica a partir das perguntas do Watson. Então, quem de alguma forma mostra pra gente, leitor, o caminho que o Holmes percorreu é o Dr. Watson. Ô, Bibi, por que não? É essa a importância dele nos livros. Se for uma mulher que fez tudo isso, por que não vai lá e vê quem tá casado com ele? Foi Mas aí um homem só acho que seria o próximo passo. O homem com o baú ia aparecendo baú, ia de faca. Então, olha só, João, talvez esse seja o próximo passo, tentar descobrir quem é essa mulher, se existe de fato uma mulher. Mas o Bibi, tudo no livro fala que Realmente foi uma mulher. Não, sim, gente, a presença do homem é inevitável, mas existe uma aliança feminina. Por que dessa aliança feminina? Existe um envolvimento feminino na história. Se ela estava presente na cena Vai do crime ver. ou não, Vai ver ele pegou a esposa do cara, matou pra escrever e depois escondeu o corpo. Boa ideia. macabro. Traição. Boa. Aí fez a outra. Chama aí, A traição que ela deu aliança Falei que eu peguei a mulher do cara. Ele foi Crime passional. e ainda escreveu antes da volta da vingança, a traição vai ter Se eu não gostar do Não, vamos lá. Até porque Por quê? O que o Monaco falou? Achou a aliança na cena do crime? Achou. Não é mais fácil olhar o som que tem na aliança? Mas será que naquela época se gravava o Holmes? Até porque ia ser o nome só do homem, né, Bibi? Só mulher E o Bailão falou, se é uma aliança feminina, vai estar gravado o nome do homem. Ah, mas vai descobrir pelo menos. Tipo, ele tem nome. A relação da mulher com o polo dos homens. Pode ser? Pode ser. Mas será que se gravava o nome da aliança? Tira a mão, gente. Porque eu Será acho que gravar o nome e a data não é uma cultura nossa? Porque eu acho que se tivesse gravado, a primeira coisa que o Holmes faria seria Porque nos Estados Unidos, Precisa ter a tremedeira. mulher, ela não tem uma aliança de ouro.
ela recebe um diamante. Eita! Ai, que coisa de Eu vou caçar lá, Ô, Bibi, você gente que usa na A mulher vai receber aliança. Mire, Mas eu ganho. tem problema se a mão tremer? Foi mal, é a trembo. Como o iPhone 14 que tem aquela estabilidade, porque ela mandou alguns, tá ligado? A câmera vai sair assim, ó. Mas ela já tá. Então vamos lá. Que dia que você tá falando? O Holmes, então, com o Dr. Watson, A lata tá fechando, mas consegui. Separa, Lex. eles voltam lá na cena do crime e eles conversam com um policial que fica lá de vigia na cena do crime. E aí eles pedem o depoimento desse policial, certo? E aí o policial dá o mesmo depoimento que o Lestrade e o Gregson já haviam dado, só com um adicional. Ele fala que ele vê um homem aparentemente bêbado andando nas imediações ali da casa. E eu tava safado, Então, olha mano. João, Tipo, pode prestem ser. atenção então. Poderia ser um crime reduzido, né? A senhora fala pensando. Vamos ver? Então, ó, as feições do policial relaxaram-se num sorriso. Tenho visto muitos sujeitos bêbados em minha ronda, respondeu, mas jamais um embriagado tão evidente quanto aquele camarada. Encontrava-se próximo ao portão, encostado no muro, e cantava a plenos pulmões como Miles Newfoundland Banner, ou coisa que o vale. Mal conseguia manter-se de pé, muito menos ajudar. Então, o que o policial fala é que, durante as rondas que ele faz na cidade, ele vê muitos bêbados de madrugada. Mas bêbado, Cala a boca. bêbado, que é bêbado, não precisa mostrar para os outros que está bêbado. Bêbado que é bêbado, tá E ele diz que este suspeito, este bêbado, de alguma forma, ele estava estranho, porque é como se ele quisesse mesmo transparecer que estava embriagado. É como se ele forçasse. É como se ele forçasse uma atuação de estar bêbado. E se ele não estiver vivo? Se ele não estiver Que tipo de homem era? Perguntou Sherlock Holmes. John Race, que é o policial, pareceu ficar um pouco irritado diante dessa digressão. Um tipo de bêbado incomum. Se não estivéssemos tão ocupados, ele teria acabado no posto policial. Você não notou o rosto nem as roupas dele? Como não notei? Se eu e o Murcher juntos precisamos erguê-lo, era um sujeito bem alto, com o rosto avermelhado, cuja parte inferior achava-se toda encoberta. O que aconteceu com ele? Tínhamos muito a fazer para cuidar dele, protestou o policial com uma voz ressentida. Aposto que o sujeito conseguiu chegar são e salvo em casa. E como ele estava vestido? Tinha um casacão marrom. Tinha um chicote na mão? Um chicote? Não. Deve ter largado em algum lugar, resmungou meu companheiro. Por acaso, você não viu nem ouviu algum coche passar depois? Não. Tome este meio soberano para você, disse Holmes e levantou-se e pegou o chapéu. Receio, Hans, que você jamais será promovido na força policial. Ele ainda tira sarro do depoimento do policial. Por que ele perguntou do chicote? José? pode passar. Por que ele perguntou do chicote? Para de tremer. Porque segundo o Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes suspeitava que este suposto bêbado, que não estaria bêbado, João. O Gus tá assim, ó. Poderia ser um cocheiro. Qual o problema? João, você quer gravar no lugar do Augusto? Grava pra mim, grava. O bagulho parece que eu tô no terremoto da Tunísia. João, Tunísia, eu vou mano. falar do lado do celular. A sua voz vai sobrepor a minha. Nossa. Então, olha só. Pro Sherlock Holmes, esse Aí eu gravo um suposto pouco. bêbado, que em tese não estava bêbado, poderia ser um dos componentes aí da cena do crime. Podia ser o Ou talvez o assassino, ou talvez o cocheiro que levou o assassino até lá. Ou geralmente tem o chicote bacana, Né? mas Então vamos lá. Só que o Sherlock Holmes ainda tira sarro do pobre do policial, falando que o policial nunca vai ser promovido na força policial. só porque ele é burro. Não devia
ter ganhado os galões de sargento. O homem que segurou em suas mãos é o homem que guarda consigo a chave deste mistério e é aquele a quem procuramos. Não faz sentido demonstrá-lo agora. Confirmo-lhe que assim o é. Vamos, doutor. Partimos em direção a charrete, deixamos nosso informante incrédulo, porém obviamente perturbado. Mas que idiota e irresponsável! Exclamou Holmes, muito contrariado enquanto retornava-se aos nossos aposentos. Só de pensar que ele desperdiçou essa incomparável oportunidade que se ofereceu. Então vamos lá. Se não fosse sua insistência, eu talvez não houvesse ido àquela casa e teria perdido o mais excelente estudo em que já me deparei. E aí o Sherlock Holmes ele tem o hábito de dar um nome para todo crime que ele desvenda. Que tal chamá-lo de um estudo em vermelho? Por que não empregar um pouco do jargão pitoresco? Veja o fio vermelho de assassinato enredado a meada sem cor da vida e nosso dever consiste em desvendá-lo, desmanhará-lo, isolá-lo e revelar-lhe em cada centímetro. Agora, ao almoço, depois ao recital, o início da emissão do som e o movimento do arco desse violonista são esplêndidos. Como se chama mesmo aquela pequena peça de Chopin que ele toca tão magnificamente? O detetive amador, após recostar-se no assento da charrete, gorjeava como uma cotovia enquanto eu meditava sobre as muitas facetas da mente humana. E aí, que é o último capítulo para que vocês tivessem lido, aparece uma figura nova da história. Uma velhinha. Quem é que aparece lá nos aposentos de Sherlock Holmes? A velhinha, porque ela foi atrás da aliança. Aparece uma senhora dizendo que sabia de quem era aquela aliança. É a velhinha super poderosa. A velhinha super poderosa? E aí? É uma microzinho que é Ele esqueceu de pagar aquele. Vai lá ver, grava mais. Por que a velhinha aparece? porque não sabia a aliança, muito provavelmente. Sim, a aliança. Porque ela não sabia, o cara estava pensando quem era a aliança. Como é que a velhinha... presta atenção. Ah, a velhinha era pai do Como é que esta senhora... A velhinha era pai. Quem era pai? sabia que a aliança estava em posse de Sherlock Holmes? Porque ela colocou a manchete no jornal, ela já desperdício falando que Então vamos lá. e deu o nome do Watson. O Sherlock Holmes, ele usou quiser que eu um grave o Felipão. artifício dos mais tradicionais da época. O jornal, que era a rede social da época, né? Era o WhatsApp, era o Instagram da época. Então o que o Holmes fez? Ele teve a sacada de anunciar que tinha encontrado uma aliança e deu as características da aliança. Óbvio, ele não falou onde ele encontrou a aliança. Ele simplesmente falou que encontrou uma aliança feminina de características tais e tais. E que se alguém soubesse quem fosse o dono dessa aliança, procurá-lo em casa. A dona. Ou a dona. Não procurá-lo, procurar o Watson. Isso. Eis que porque, como ninguém sabia da vida de Watson, ninguém sabia quem era o Watson, Ele sacou o nome do Watson. se ele só colocasse lá, procure Sherlock Holmes, talvez ninguém nunca fosse até lá. Então vamos lá. Eis que bate na casa, então, essa senhora dizendo que Que era da filha, acho, né? que a aliança era da filha dela. A filha dela é a Ela ia ficar muito decepcionada, não sei, não achasse a aliança, não sei. Mas ela fala o que sobre essa filha? Ela tava se casando com uma ela dos Estados Unidos, né? E aí, o que ela fala sobre a aliança dessa filha? Que era muito importante. Que era muito importante por quê? O que o marido ou o noivo dessa filha acharia sobre o sumiço dessa aliança? Olha, burrice. Não, meu. que ele ia ficar muito chateado. Ele ia ficar irritado se ele descobrisse que a menina Ele batia nela, né? que a mulher tinha perdido a aliança. Então que era melhor ela levar essa aliança
de volta para a filha. O que o Sherlock Holmes e o Watson fazem então? Eles dão aliança uma atrás dela. Eles acreditam na história da mulher? Não, óbvio. Se for atrás dela, não acredito. Não. Mas, Perseguir alguém. se eles não entregam a aliança para a mulher, a história acaba ali. O que eles fazem? Eles entregam a aliança para a mulher e resolvem seguir essa mulher para ver para onde ela levaria essa aliança. E o que acontece no momento que eles vão seguir a mulher? A mulher, ela pega o quê? Eu não lembro, mas eu já Pra ir embora. Ela pega o quê? táxi. Ela chega um cavalo. Não lembro. Quase. Um dia táxi naquela época. Era um charrete. É uma carroça. Mas ela chega num lugar que no final não tinha, o cara nem sabia que era lá, que É o ele cavalo estava do envolvido e alguém sai, tipo, eu não lembro, mas alguém some com a aliança de novo, sem ser a velhinha. Então é aí que tá. A velhinha consegue despistar. Gente, se alguém vai até lá, pega a aliança que foi encontrada na cena do crime, vai embora, percebe que está sendo seguida, ela percebeu que estava sendo seguida e consegue despistar o Sherlock Holmes. Tem alguma coisa errada. É pica. A véia Ela é muito rápida. Ela era muito velha. Então, Não era uma velha. então, ela Toretto. era rápida para ser uma velha. Então tem alguma coisa de errado. Ela tá se fingindo de velha. Se ela era velha, ser alguém que estava se fingindo de velha, quem é que foi? O assassino muito provavelmente. Muito provavelmente o assassino. Tava se O passando de assassino velhinha. foi vestido de velha, pegou de volta a aliança e ainda conseguiu despistar o Holmes. Vocês acham que o Holmes ficou super feliz? Sim. Ou sim, porque as deduções dele estavam certas. A dedução dele estava certa, mas Foi ele vestido ficou de Michael. Foi vestido de bastante Michael. irritado com o fato de ter sido enrolado, ludibriado de forma assim tão ingesta, tão ingênua. Pra ele isso é inadmissível. Tudo bem? Pegando 10 Então, quilos. o quinto capítulo Esse é o termina exatamente assim. A explicação da mulher é esta daqui, ó. Esta aliança é dela? Perguntei. Graças a Deus, exclamou a idosa. Sally ficará feliz hoje à noite. É esta a aliança. E qual é o seu endereço? Perguntei e peguei um lápis. Duncan Street 13. É uma cansativa distância daqui. A senhora ainda dá o endereço. A rua Brixton não se situa em onde nenhum circo, disse Holmes com rispidez. A velha virou-se e encarou em cheio com os olhos azulzinhos injetados. O cavaleiro perguntou o meu endereço. Sally mora na Mayfield Place 3 e diz o nome lá do bairro. Então, olha só. Ele pergunta o endereço da mulher, a mulher dá um endereço. O Sherlock Holmes, ele sabe, porque eles têm a memória fotográfica do mapa da cidade de Londres, que esse endereço que ela deu tá estranho. E ela pega e dá um outro endereço. O cavaleiro perguntou o meu endereço. Seu sobrenome é Sauer. O dela é Dennis, de Tom Dennis, com quem se casou. Rapaz esperto, ordeiro, desde que esteja no mar, além de ser um camareiro mais respeitado da companhia, mas não tanto em terra, por conta das mulheres e dos bailes. Então a filha se casou com um homem que, quando está no navio, marinheiro, ele é o melhor marinheiro do navio, mas quando ele está em terra firme, ele é um dos piores maridos, porque ele vive em bares e ele tem outras mulheres, tem muitas. Tome sua aliança, senhora Sauer, interrompi em obediência a um sinal de meu companheiro. Com certeza pertence à sua filha. Alegra-me em poder devolvê-la à legítima dona. Com muitos bênçãos, protestos de gratidão murmurados, a velha, encarquilhada, guardou-a no bolso e arrastou-se pela escada abaixo. Sherlock Holmes levou o bolso de um salto da cadeira assim que ela se foi e correu para o quarto. Segundos depois, reapareceu envolto num casacão de cachecol. Vou segui-la. Apressou-se a dizer: deve ser uma cúmplice me levará até ele. Espera-me acordá-la. E aí acontece que ela, de alguma forma, Despista ele e ele não consegue chegar a lugar algum. Capítulo 6.
e capítulo 7, eu preciso que vocês leiam. Porque na semana que vem, a gente tenta conversar aí um pouco sobre esses outros 2 capítulos. Para quem, quem não leu, para quem não leu nada, a sugestão é que vocês leiam. Eu não falei sobre todos os detalhes da história. Para quem leu, começou a ficar um pouco mais coerente aqui que conseguiu ler. Como é que o cara conseguiu? Ele ainda não entendi. Ele não falou. Mas ele vai falar, sabe onde? Na segunda parte do livro. Libera a gente mais cedo. Felipão, obrigada. Felipão.